No dia de hoje, 9 de setembro e 2007, diz a oração para aqueles que ainda não sabem o valor. Aqui explica tudo. Veja só a data 9 de 2007. Na presença da Santíssima Trindade eu falei: Santíssimo Sacramento, corpo presente de Jesus, nos ilumine por dentro e por fora, para sermos dignos do vosso amor. Que assim seja pela vossa vontade. Enriquecimento das vossas almas está na oração. Esse procedimento é o ato mais sublime para ter resposta de minha parte. Quem lê vê com seus olhos como está escrito, seja na Bíblia ou outro livro qualquer. Na Bíblia encontra as minhas palavras, mas em outro livro pode encontrar coisas que não são. Já este livro, a Palavra Viva de Deus, tem a resposta para tudo. Mas lembre-te, tudo o que nele está escrito depende de ti, se acreditas ou não. O mesmo é quando fazes a tua oração. Se ela é bem feita, sem pensares em quase nada, ela chega até a mim, sem precisar te dar a resposta aos teus ouvidos. Mas o teu coração as recebe, sem dúvida alguma. Por quê? É no silêncio de vosso ouvido, aliás, que eu posso ouvir todas as tuas preces. Lembre-te disso. Segue o meu exemplo e não pelo que tu ouves através de um canal de televisão. Esses atos, eles não te ajudam em nada, mas somente a tua pessoa para comigo, porque por um momento podes te distrair com outras coisas. Assim acontecerá quando fores fazer uma boa confissão com um sacerdote. Jamais permitirás que outro esteja ao teu lado, a não ser só o padre. Assim eu sou. Olha que já está escrito: quando quiseres orar, entre no teu quarto, feche a porta e ore baixinho. Conferir São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Porque antes de pedires-me ajuda, já sei tudo. Mas não faças como esses hipócritas que querem se aparecer dizendo que são meus pastores, mas não são. Esses já estão recebendo a sua parte, e não mais na vida futura, porque todos aqueles que vêm se exaltando serão humilhados, mas todos aqueles que se humilham serão exaltados diante do meu tribunal. É assim que eu, teu Salvador, gosto. Nessas alturas, deu uma parada, e Jesus sempre fazia isso, e Nossa Senhora, para ver se eu falava alguma coisa, né? E eu disse então: Jesus amado, o Senhor pode ver tudo o que é certo ou não é. Mas nós, às vezes, temos dúvida qual o certo e o errado. E ele responde: meu filho Pedro II, vendo na TV uma missa que está sendo celebrada por um sacerdote que me dá o maior respeito, ali eu estou. Mas sem nenhum barulho de instrumento, onde meus anjos possam estar para adorar-me, assim como em tua igreja, sem barulho, e todos dobram o joelho na minha frente, como os sacerdotes também fazem, de frente para mim, e se ajoelhando sempre quando é necessário. Meus filhos, isto é o que irá acontecer tão logo no banquete final. Os meus convidados estarão bem vestidos diante de mim, e ninguém mais o tirará de mim. Jesus, teu Salvador. Amém. Aí é que a gente se anota que a palavra é uma coisa viva, que não precisa
como foi explicado pelo padre Romo, não precisa que o ouvido precisa ouvir, não precisa que os lábios mexam, o coração é que recebe palavra por palavra. No momento que estou com ele, eu não falo como eu falei aqui, de maneira alguma. As palavras saem espontâneas. Agora eu pergunto a quem está me vendo através do rádio e pela internet, por que vocês querem fazer este barulho para que possa o povo ouvir? Esse não é, como diz Jesus, esta missa não é minha, não me serve para o momento do barulho de instrumento que existe dentro da igreja. E o sacerdote, como ontem a gente estava vendo, você vê, sabe que tem televisão católica, né? O próprio sacerdote cantando em ritmo de samba, de frevo e de todo ritmo a música linda de Deus. Como é que Cristo pode estar ali? E ele, sorridente, acha que está abafando. Na presença de Cristo, é o que ele vai dizer. Eu nem te conheço. Ah, se ele pudesse enxergar o que eles estão fazendo. A gente sente até uma tristeza, aquilo ali é como um deboche. Você imagina? Ele, o sacerdote, cantando um ritmo, daqui a pouco ele muda, foi até samba, a música de Deus. Onde é que se viu uma coisa dessa? Onde é que estão as autoridades, gente? Será que eles não enxergam isso aí? Isso é uma coisa que não é de Deus, não pode ser de Deus, nunca. Eu gostaria, se um dia eles viessem falar comigo, chegasse lá, se Deus quisesse, eu gostaria de perguntar para ele, por que o senhor não vai lá com esse seu barulho, lá no hospital onde está um enfermo lá? Ah, você tem que manter o silêncio lá dentro. Mas aí, aqui, para você que se exaltar, é isso aí, todo aquele que se exalta será humilhado. Ontem, para você ver que o que Deus quer é você manter nesta fé que você tem. E não procurar outros assuntos para ver se em outro livro, como disse ali naquela mensagem, você acha a resposta. Você acha a resposta na Bíblia e no livro A Palavra Viva de Deus. Tem gente que diz, mas o outro livro lá que eu li, que ela escreve, o que ele escreve, também tem resposta. Aqui não disse isso. Aqui ele disse, vocês ouviram bem. Vocês procuram as minhas palavras na Bíblia, e em seguida o livro A Palavra Viva de Deus. Na outra vocês podem falar coisas que não me interessam. E ontem, às 2h30, eu não podia mais dormir. E quando sinto que é mensagem, eu digo, acho que é mensagem. Mas como a gente está um pouco assim, meio cansado, não sei se é por causa de repente do frio passa para calor, eu disse, se for mensagem, eu não vou dormir. E se não for, eu durmo. Então, quer dizer, fiquei esperando e não dormia. Então, virei da cabeça para os pés, agora eu vou dormir. Aí pensei, não, acho que é mensagem mesmo. Mas adormeci. Adormeci e tão logo que olhei para aqui, para o lado de cá, 3 sol. Eu disse, meu Deus, mas 4h30 da manhã, sol, não pode isso. É como se estivesse vendo ao vivo. Eu disse, 3 sol, como pode? Eu vou chamar a mulher, os filhos, que já está na hora então, porque não é possível. E dali, então, eu me levantei, fui fazer o meu café, e ainda disse para Ana Maria, eu acho que é uma mensagem, pelo jeito que eu estou sentindo. Então, eu fui lá na capela, lá, e me ajoelhei e perguntei, Jesus, é mensagem para escrever? É, sim, já era para ter escrito. Mas como? Não é que eu duvidei. Como eu dormi, eu achei que não precisava. Escrevi uma mensagem muito mais do que essa. Botei na frente do sacrário. Posso ler para o povo? Senhor Jesus, rasgue. Isso aí é falsa.
Então tem muita gente lendo mensagem de outro, pensa que é verdadeiro. Tome cuidado, hein? Não é. Ontem teve 2 senhores, não sei se está aqui, 3, pai, 2 filhos, que lê mensagem. É porque eles não sabem esse segredo que eu tenho com Jesus tem comigo. Qual é a verdadeira e qual é a falsa. Às vezes, como diz ali, você está lendo coisa que não é dele. E aqui, a de ontem ele disse, depois a segunda ele aprovou. Quando é que este povo vem enxergando o tempo que lhe dei? Fica esta pergunta. Minha paciência já se esgotou. Há muito tempo não é possível. Ver o mundo só de fantasma e não de cristãos. Por mais piedade que tenho, não posso aguentar por mais tempo. Agora veja só, pais que não ligam para a educação dos seus filhos. Os adolescentes vêm tomando rumo para a própria morte, que é a segunda morte, que não tem mais volta. Como esperar crescer frutos apodrecidos? Vejam só o que os adolescentes estão fazendo. É impossível. Tudo o que eu plantei já não aguentam mais. E essas sementes crescerão, mas só uma pequena parte souberam educar os seus filhos. E a do inimigo fugiram de mim, com medo de perderem tudo que plantaram. Enganaram-se. Estas sementes são do diabo, onde vem sufocando as minhas sementes. Tu, meu filho Pedro II, o que plantaste para mim já é o suficiente para começar nova vida. Agora só basta dar um fim. Desses que vêm me envergonhando dentro do que é meu. A minha casa violaram. Viu, senhores padres e bispos? Fazem show dentro da igreja, vocês vão ver. Minha casa violaram. Abominação. Faz dela um covil de ladrões. Vergonha já não tem mais. A falta de respeito é tanta que até a própria natureza já não suporta mais. E eu, vosso Criador, me sinto envergonhado por ver tanta sujeira. Um covil de cobras venenosa já se infiltrou dentro do que é meu. Por isso e por tantas outras, injustiça, já não aguento mais. É desumano pelo que vem fazendo comigo. Até a própria igreja que passei a Pedro I já não tem mais esperança, a não ser como esta que te passei, meu filho Pedro II. Esta sim, faz a minha vontade, e não mais a outra que vinha, preste atenção, que vinha sendo comandada por João Paulo II. E os outros ainda estão acreditando. De lá, acabou. E ai daqueles que estão confiando. Diz a Sagrada Escritura, ai do homem que confiara no outro. Se ele fosse como João Paulo II, por que ele não percorre o mundo, vê o erro que está dentro da igreja? Mas não vê o erro, não. Não vê. Capitalismo cobriu tudo. Capital. Sabe o que é? Como Judas fez. Só pensava no dinheiro. Essa é a tristeza. Até achei interessante, hoje o padre Romo, esse homem que sabe falar bonito, mas não sabe dizer uma brincadeira, hoje ele mesmo, brincadeira que ele disse, como é triste ser surdo. Mas Jesus não está falando desse surdo, ele está falando daqueles que têm ouvido, mas não querem ouvir a verdade, isso sim. Não que é um padrão, porque quase não escuta. Nessa ilha, não, eu tenho uma filha lá, como ele está falando ali. Está igual, mais ou menos, parecido, como aquele que estava trabalhando na roça. É uma piada muito antiga isso aí. Estava trabalhando na roça e o compadre passa lá na estrada. Ô, compadre, como é que está, comadre? Estou arrancando uma diaquinha. Quer dizer,
Coitado, não escutou certo. Mas não é desse surdo que Jesus está falando. Jesus está falando é de você ter ouvido, mas não aceita a palavra viva de Deus. Porque dói. Porque sabe que ali está a verdade. Se não fosse a verdade, como é que... Você vê só um milagre, o maná que ontem eu li, de uma mensagem que está, caída do céu. Se não fosse tão real, o céu todo falando, como é que eu ia inventar tantas palavras lindas? Tem cabimento dizer que isso não é verdade? É pura inveja. São pessoas invejosas. Que culpa tem eu? Jesus disse, meu filho, quando eles chamarem, se for chamado, pergunta para ele, qual foi o mal que eu fiz para vocês? Quero ver que eles vão, como um padre lá em Portugal, pela segunda vez que estive lá. O Gênio também acho que estava junto naquela época. O padre disse, eu preciso falar contigo, porque ele estava lendo o livro, a palavra viva de Deus. Quero falar contigo particular. Tudo bem. É só 5 minutos, você espera aí fora. Aí. Mesmo assim, você espera aí, só quero é o Bento. Entrei lá na casa paroquial, sentei perto dele, e ele começou a dizer, o livro, pois é, esse livro teu, tem coisa importante sim, natural que tem, não vou dizer que não tem, mas por que fala tanto em se ajoelhar? Ele foi falando, e era 5 minutos, já fazia 20 minutos e ele falando sem parar. Por que, Bento? Por que isso aí tanto? Tem que se ajoelhar, tem que se ajoelhar. Quando ele acabou de falar, que já estava cansado de falar, eu sou educado, eu não me meto no meio. Quando for a minha vez, eu vou. Se não teve a minha vez, eu não vou. Quando ele parou de falar, eu disse, padre, então... Eu quero levar, amanhã eu vou embora para o Brasil, eu quero levar uma resposta de um sacerdote de Portugal para o povo entender melhor. Talvez eu não estou entendendo. Então eu pergunto para o senhor, padre, se eu aconselhar o povo que me acompanha não se ajoelhar mais para Jesus, para quem eu vou me ajoelhar? Na minha presença ele mudou de cor. Não sabia o que falar. Aí você vê como ele tem ouvido e não consegue ouvir. Tem olhos, não consegue enxergar. Senhor padre, me diga para quem eu vou me ajoelhar, padre? Ó, a boca. Mas no outro dia que eu estava numa procissão lá com o nosso, que já partiu, o padre José, o senhor José, telefonou, mas eu não atendi, quem entendeu foi a pessoa do meu lado. Ele pedindo desculpa que ele fez aquilo comigo para ver se eu sou sincero. Para ver se eu dizia bobice, algumas palavras que não eram, né? Mas ele viu que a inteligência foi Deus que deu. No pé da letra eu respondi. Como uma vez, e por isso que eu digo a vocês, quando vocês mesmos que estão acreditando no livro, a palavra vida de Deus, nunca queira se exaltar perto de autoridade, nunca queira saber melhor do que eles, como aconteceu comigo, isso talvez eu já tinha essa dádiva que Deus me deu, já mesmo antes de ser chamado. Eu sempre com dificuldade. Já quando Deus me botou no mundo, já a dificuldade da minha mãe, porque meu pai morreu, porque a miséria era grande, porque a doença bateu em mim para matar, mas não matou. Então, mas eu sempre tinha comigo alguma coisa que eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo estava tudo certo. Eu não me exaltava, eu não queria ser melhor do que ninguém. Mas, depois de casado, que eu gravei o meu primeiro disco em São Paulo, eu fui a Florianópolis com um carrinho velho que eu tinha, um DKV, naquele tempo que existia. Antes de chegar a Florianópolis, ali no Estreito, a guarda, eu reduzia a marcha natural. Mas tão logo que eu reduzi, o ônibus corta a minha frente, estava parado. Meu Deus, eu pensei de bater no ônibus, mas consegui passar na frente
Mas no que eu passei na frente, pegou um pouquinho a faixa da guarda, um pouquinho só. Não deu outra. O que é que ele mandou parar? Encosta o teu carro aí. Encostei o carro, documento. Peguei o documento, chamou lá para dentro. Vocês são irresponsáveis, hein, ô rapaz? Eu tinha 27 anos naquele tempo. Vocês são responsáveis. É por isso que dessas mortes no caminho. Você viu o que você fez? E foi falando, e foi falando, e foi falando. Eu queria dizer para ele o que o ônibus é que fez aquilo, não eu. E ele foi falando, foi falando. 50 mil cruzeiro, que hoje, não sei lá. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro, né? Não precisa te preocupar, não, que isso depois vai, quando for para fazer o licenciamento do carro, a multa vai lá para ti. Eu digo, tudo bem, certo, até lá eu arrumo o dinheiro, né? E ele foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. Chegou uma hora, assim, meu Deus, eu não posso nem abrir a boca, puxa, por que ele não deixa eu explicar? Aí ele cansou. Ele disse, se tu não vai falar nada, eu disse, eu queria falar, o senhor não deixou? Olha, por tua educação fica por 10 mil. Não, era 50 mil, fica por 10 mil para ti, então, pela tua educação. Aí você vê o que é as coisas. Então a gente tem que saber, no momento, hora de falar, respeitar. Eu sou aquela pessoa que pode me botar perto até da presidenta, a Dilma lá. Eu só vou falar quando ela permitir. E se ela me pedir explicação, do contrário, eu não vou avançar. E assim é que nós devemos fazer para com Deus. Nunca queira se exaltar. Isso você deve aprender, quem estiver me vendo através da internet, a rádio Camboriú. Vocês gostam de aparecer. Talvez lá, e por que tu está te aparecendo? Eu não estou me aparecendo. Eu tenho que falar a verdade, porque a palavra, como diz o Padre Romo, é um dos maiores milagres no mundo, é a palavra. Como Jesus disse, a luz veio ao mundo, não foi para ficar abaixo do alqueires, ela tem que ser em cima para iluminar. A palavra é a luz que Jesus fala. Ela tem que ficar em cima, aqui eu falando para vocês, tem que explicar, sem ofender quem quer que seja, e sem querer se exaltar. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, então por que eu vou me exaltar? Talvez alguém pergunta, Bento, você não acha que é um dos maiores no mundo? Não. Eu? Maior só Deus. Eu sou um grãozinho de areia. O ser humano não está entendendo bem Jesus, não está acreditando lá muito. Porque se você tivesse aquilo que Deus me deu, essa dádiva de escrever música, cantar, escrever a mensagem, você diria mesmo, Senhor, eu não sou digno mesmo de estar perto do Senhor, como João disse, não sou digno nem de desamarrar a sandália, da grandeza dele, do poder dele. Se eles enxergassem, se ele entendesse o que é esse verdadeiro mistério que está escondido, por enquanto, mas está chegando o momento que os filhos da luz vão ver o que é a grandeza, o poder de Deus. E desta, que é a mãe dele e a nossa também. Só no abraço que ela me deu para notar que algo diferente ali estava acontecendo. Porque é impossível, vocês sabem, que uma criança estranha, que ele nunca te viu, como aí o queridinho menininho aí do Dr. Couto, né? Caprichei numa música para ele que Jesus me ensinou como é que fazer. Ele não quer nem saber de mim. Ele vira a cara, não quer nem saber de ti. Mas é criança natural. Nossa Senhora, quando eu peguei no colo, não. Que abraço gostoso. Ela encostou o rosto no meu. Eu estou lá sabendo que era a Virgem Maria. Eu digo, que coisa gostosa, que menina linda, meu Deus, eu acho que eu vou roubar essa menina. De tão linda que era, aqueles cabelos caídos no ombro, assim, tudo encaracolado. Olha, coisa linda. Olha, se eu soubesse que era a Virgem Maria,
A gente tinha filmado, estava com a filmadora, podia trazer para vocês muita recordação. Mas Deus queria que aquilo fosse um segredo, e que só depois, mais tarde, é que ele veio revelar que ali está, era vítima e era ele. Onde eu peguei, eu a pegar, foi eu, menino Jesus, no colo. Que depois eu passei para o Santo Antoninho, natural, eu não podia levar 2. Então são essas coisas, gente. O silêncio, nas suas orações, no silêncio que eu faço também, eu não preciso, muitas vezes, natural. Eu leio um pouquinho alto, não que ninguém vai escutar, mas lá comigo. Mas às vezes eu estou rezando só com o coração só. E é nesse momento é que Jesus se aproxima, Nossa Senhora, todos os anjos e todos os santos. Faça como ele disse, viu, gente? Não vão atrás desse que quer se aparecer na televisão, não. Faça. É palavra dele, não é minha. E não é nenhum de um apóstolo, nem dos profetas. Quando tu quiseres orar, entre no teu quarto. Feche a porta e ore baixinho. Antes de tu pedir, meu pai já sabe que tu precisa. É isso. Porque o silêncio faz bem para a alma. O barulho veio do adversário para tirar da mentalidade a presença de Deus. Se você notar, preste atenção, se você notar esse fim dos tempos, pergunto para a maioria. Um é com fone no ouvido, outro é com o telefone na mão, que não tira, é o dia todinho vendo joguinho. O outro é através de jogos, de futebol, só para ver futebol. O outro é só pensando em praia. E Jesus diz, quando eu voltar, aonde vou encontrar fé? Roubando tempo precioso que era para estar com a mente sobre ele. Não precisa ser o dia todinho, não. Ele também não quer gente fanática, mas quer gente que mantenha o seu respeito. Porque numa hora dessa que você está com o telefone, chega a hora. Daí, como é que eu vou fazer? Chega na hora que você está na bebida e fumando. Na presença dele, não chega. Se chega na hora que você tirou a roupa na frente de todo mundo, você não vai chegar perto dele. Então tem que prestar atenção. Se a própria natureza está mostrando que está chegando a hora, nós devemos dar 99% para ouvir a voz de Deus. E a natureza está mostrando. Em nome da Santíssima Trindade, pela Rádio Camboriú e pela internet, a quem está nos ouvindo e vendo, com a permissão lá de cima, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.